O grande ícone do cinema mundial, o japonês Akira Kurosawa, ganhou diversos prêmios internacionais pelas suas películas e continua influenciando os mais importantes cineastas até os dias atuais. Entretanto, o filme Sonhos, lançado no ano de 1990, não foi muito bem recebido pela crítica. Não poderia ser diferente. Este trabalho, que consideramos uma verdadeira obra-prima, certamente inspirado pela natureza, encerra uma profunda visão transcendental que exige um conhecimento sui generis para ser compreendido. De fato, a peça foge à estrutura convencional das tramas cinematográficas, por se dividir em 8 episódios, aparentemente sem ligação entre si. Outra questão é que a forma de apresentação dos temas vai muito além do alcance da compreensão, para quem dispõe apenas das ferramentas das artes, filosofia, religião ou ciência, incluindo aqui a psicanálise para interpretação dos sonhos. A verdade é que a peça parece saltar das páginas do livro Universo em Desencanto, sendo, portanto, o conhecimento de cultura racional o instrumento apropriado para melhor entendimento do seu conteúdo. Desde o primeiro episódio, que muitos afirmam remeter ao folclore japonês sobre o acasalamento das raposas, observamos claramente correlações com o livro. A primeira é quando uma mulher, que interpreta a personagem de uma mãe, percebe a vontade do filho, uma criança inocente, de sair para passear na floresta, em meio à chuva e sol, concomitantemente. Ela o adverte para não ir. O menino desobedece e vai. O preço vem a seguir, que é a própria vida, devendo, a partir daí, lutar para resgatá-la. Este trecho revela nitidamente a semelhança à narrativa do livro Universo em Desencanto sobre a cosmogênese. Além disso, verificamos ainda a advertência ao respeito pela natureza. O diretor apresenta a essência dos seres no impactante desfile que esbanja solenidade. E o menino, na sua pureza, consegue enxergar metafisicamente, confirmando a capacidade visual transcendental que as crianças até certa idade possuem. No livro Universo em Desencanto, aprendemos que todos os seres dos 3 reinos da natureza têm vida, que tudo é energia transformada em seres e que podemos nos comunicar com eles, desde que estejamos devidamente habilitados para esta finalidade. Eis aí o motivo principal do dever da preservação da natureza. O segundo episódio, num belíssimo espetáculo de cores, também trata da mesma questão. Outra criança consegue ver e dialogar com a essência dos seres. Desta vez, não mais do reino animal, mas do reino vegetal. O episódio terceiro apresenta uma nevasca, em que vemos uma menção ao sofrimento do homem, seja no enfrentamento cotidiano da luta pela sobrevivência, seja pelas intempéries promovidas pela natureza, para encaminhá-lo à busca do autoconhecimento e, dessa forma, conduzi-lo à emancipação das condições limitantes que o aprisionam ao mundo material. Já o quarto episódio trata de um delírio de um comandante de exército,
ao retornar sozinho para casa de um conflito bélico. Na estrada, ele depara com uma alucinação. A visão de seu batalhão, que foi totalmente eliminado no confronto. Esta cena é um mergulho no inconsciente do personagem, revelando o sentimento de culpa que o atormenta. O propósito desta tomada, rica em emoção, é denunciar com veemência os horrores e o absurdo da guerra. A cultura racional afirma que a guerra representa o ápice da destruição humana pelos meios artificiais e que, a partir de 1935, com o advento da fase racional, o mundo ingressa oficialmente na Era do Fogo, o que foi ratificado em seguida com a deflagração da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1939. Entra em vigor o processo de extinção da classe de animal racional por duas formas. A primeira, a parte da humanidade que não reconhecer e se adequar à nova fase, se extingue pela destruição. E a segunda, a parte que se adequar, será promovida de animal racional para aparelho racional. No quinto episódio, destaca-se um instigante passeio pelas telas de Van Gogh e, mais uma vez, um incisivo discurso em favor da natureza. Logo a seguir, volta a denunciar os crimes da humanidade contra o meio ambiente, desta vez sobre a corrida compulsiva pelas criações artificiais. Neste sexto episódio, expõe o horror da devastação causada pela explosão de usinas nucleares, retratando o desespero dos últimos sobreviventes na luta para escapar dos gases mortíferos. Apesar do sétimo episódio parecer a continuação do anterior, notamos, porém, a sugestão de um lapso temporal, sendo, portanto, ambientado no espaço onde ocorreu a destruição. A lição de cultura racional que aprendemos neste capítulo é muito peculiar. O animal racional que morre sem o completo desenvolvimento de sua centelha divina, ou seja, sem o seu raciocínio pleno, será transformado num habitante do espaço, correspondendo adequadamente à figura apresentada na cena, dialogando com um humano sobrevivente. O ser afirma que era humano, mas gastou sua existência na busca desenfreada pelos bens materiais. Neste ponto, observamos também a exposição de uma consciência totalmente atormentada pelo remorso. A descrição da hierarquia e das aflições impingidas àquela condição de vida é absolutamente pertinente aos ensinamentos da cultura racional. Finalmente, no oitavo episódio, apresenta uma pequena comunidade que vive em harmonia com a natureza. À luz da cultura racional, seria um modelo conveniente para a existência humana na condição em que se colocou. O discurso de um ancião da aldeia com um jovem visitante é quase um extrato das brilhantes páginas do livro Universo em Desencanto. Destaque-se a rejeição pelas invenções desnecessárias do artifício que só trazem prejuízos físicos e morais. A referência à qualidade do ar e das águas e a denúncia da poluição atmosférica, que são exemplos do compromisso com a defesa da natureza.
Como afirmamos no início deste vídeo, os episódios apenas aparentemente não têm conexão entre si, pois constatamos que o leitmotiv dessa obra ímpar é o respeito à natureza e uma impactante advertência à humanidade sobre o desastroso caminho que está seguindo rumo à destruição. E você, já viu este filme? Acha que o tema é pertinente à atual situação do mundo? Leia o livro Universo em Desencanto e deixe aqui seu comentário. Obrigada por assistir. Até a próxima.